Olá, torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo a mais um programa da TV Coxanautas. A gente está aqui de novo, mais uma vez, no topo do Green Center para falar sobre o Curitiba, que não está tão no topo assim, né? Nem um pouco. Aliás, Volta da Glória no fundo, tá não está nem aparecendo. Até nublado hoje. E ontem o Curitiba empatou mais uma vez em casa. E o Curitiba precisava de uma sequência muito grande de vitórias para subir para a Série A. Eu acho que com esse jogo... só um milagre, só né? ano que vem. O Curitiba, a gente sabe que isso não vai acontecer pelo que a gente vem acompanhando na Série B. Mas para tentar a classificação agora, somente 6 vitórias em 6 jogos, né? Os resultados... Ontem a rodada já começou ruim, além do nosso empate. O Atlético Goianiense ganhou fora também do Brasil de Pelotas. Os outros ainda vão tudo jogar ainda. Isso tudo, Marcelo, é reflexo do amadorismo dessa diretoria. A gente vai falar sobre isso durante o programa, mas o fato é que ficou muito difícil agora, né? Extremamente difícil, né? Nada além do que você acabou de dizer, né? Baseado em tudo que a gente viu até agora, não resta outra conclusão a não ser esperar o encerramento do campeonato e tentar se planejar para o ano seguinte. Eu já penso em planejamento para a próxima temporada. Eu acho que não tem mais que perder tempo com Só que 2018. Só que esse planejamento me causa medo. Muito medo. Eu tenho muito medo. Porque se com 35 milhões de verba da TV, o Samir foi extremamente incompetente na montagem do time, o que dirá ele com 7 milhões? Exatamente, é o que está na sua coluna, o que eu também não deixei passar, comento na minha. A preocupação é maior, porque se tivermos problema com dinheiro, quando pobres, então, sem dinheiro, o que será desse Curitiba? Como é que vai se comportar, como é que vai contratar, quais são os critérios, com que dinheiro, sem patrocínio, sem televisão, sem verba disso, sem verba daquilo. Ou muda essa filosofia toda, né? Além da falta de dinheiro, precisa mudar também essa filosofia financeira, né? de sanear o clube. Isso daí já não funcionou e não vai funcionar tão cedo, se é que pretendem uma solução assim imediata. Um conselheiro certa vez me disse que isso daí é um trabalho para 10 anos. Ou mais até. Para 10 anos o Curitiba não resiste. Na Série B não. Não. O trabalho de saneamento do clube tem que ser uma coisa muito a longo prazo. A curto prazo você afunda o time, né? Mas o problema, Marcelo... espanta torcedor. Né? E daí com os resultados ruins a gente fica trocando de técnico o tempo todo. Os jogadores que vieram, nenhum é aproveitado, então vai ter que rescindir contrato, ou o jogador fica escanteado, só recebendo salário. Quer dizer, tudo vira contra, né? Você tenta economizar, mas o futebol sem resultado vai gerar mais gastos. A ideia da diretoria, quando ela assumiu, era até interessante. Isso não dá para negar. Acontece que eles fizeram de uma maneira errada. Não adianta você economizar, vamos lá, 1 milhão, mas você perder 28 milhões de verba na TV. A conta está errada, né? A conta está errada. Eu até queria falar um pouco do jogo contra o CSA, mas antes disso, eu acho que o grande erro dessa diretoria foi a teimosia, a arrogância, não reconhecer os próprios erros. O próprio presidente jamais... E errar no futebol, justamente no futebol. O principal produto do clube, aliás, o único produto do clube. Né? Não reconhecer os erros, permanecer errando, insistir, fazer experiências com o Sandro Forner, com o próprio Tcheco, experiências no departamento de futebol. A experiência até consigo admitir, Honório. A questão foi a persistência nos erros que a gente já via desde o começo. Né? Eu lembro que a gente apostou tanto juntos, né, naquela proposta de promoção da base, aquilo tudo no papel era muito bonito. Claro. Vamos ver isso executado. O limite de elenco, poucas contratações mais fazia boas. sentido. Mas isso nada aconteceu. Nada deu certo. Você veja, contrataram mais. E aí persistiram nos erros. Acho que se for comparar com o ano passado, vai dar elas por elas, né? E o time do ano passado era bem melhor. Olha, eu falo, repito, insisto, e banco que eu tô falando. É o pior time que eu vi na história do Curitiba. Olha, eu sou mais velho que você, hein? Vamos voltar. Eu já vi mais Curitiba ainda. Eu não lembro. E a gente vê que é o time mesmo, porque trocou o técnico, parecia que ia dar alguma... Não, tem mais cara de time. Só que o time é limitado. Tem mais cara com o time está jogando mais no chão. Não vai além do que a gente vê que o Argel fez algumas mudanças ali. O Argel deu uma nova cara, deu uma cara de time, coisa que a gente não tinha antes, sabe?
Mas assim, ó, Mas ainda não é o suficiente para trazer eu sou do resultado pra tempo, gente. Marcelo, que a gente tinha um jogo contra o CSA, um clube como o CSA, não quero desmerecer o CSA, a gente ia pro Couto Pereira só esperando saber de quanto a gente ia ganhar o jogo. Exatamente. Certo? Agora a gente levou sufoco do CSA dentro de casa. O CSA tem um jogador que joga com o pé amarrado e com uma barriga do tamanho do seu barriga lá do Chaves, que é o Walter. O Curitiba não tem um jogador da qualidade dele. Ele com 150 quilos joga no Curitiba. Para você ver o nível do time do Curitiba. E o Walter ontem acabou com o jogo. O Rafael Costa, que ele usa um dos zagueiros mais lentos que eu já vi na minha vida com a camisa do Curitiba, não conseguia acompanhar o Walter com quase 150 quilos. Então, cara, quem que indicou? Quem que aprova isso? Entendeu? É incrível. Eu recebi uma foto pelo WhatsApp da armação da jogada do gol do CSA. Você vê um buraco. Não tem volante. Não tem volante. Você vê um buraco entre a zaga e o meio de campo. E o rapaz que fez o gol... O Didira. O rei da Lagoa. Chegou batendo sozinho, sem marcação. Bateu forte, bateu bonito. Bateu bem, um golaço. Mas sem marcação. Você vê a desarticulação do time, né? O Marcelo falava do Argel. Contra o Figueirense, antes até do CSA, você percebia que o time já era outro, né? Mesmo antes, até, naquele empate... Não ia dar esse fôlego final ali que o deu, empate anterior foi com quem? Contra o CRB. Primeira partida do Argel. Isso, já deu para sentir a mão dele, depois na segunda partida, na terceira e tal. Percebe-se ali claramente, é um time mais organizado, cada um com a sua função. Você vê que tem gente mandando. Mas não é o suficiente. Mas como disse você, a limitação falta técnica do time é muito grande. Mas não é só a limitação técnica, não. Ontem eu observei uma coisa que me chamou a atenção e isso explica não só o Coritiba, mas muito do que acontece no futebol brasileiro. Aí você pega um guri como o Ian Sassi, de 20 anos, com toda a vida pela frente, né, com uma carreira talvez promissora, aí o cara entra no jogo sem vontade nenhuma. E ele entrou no segundo tempo em quantos minutos? Eu não lembro, Sérgio. Ele entrou, acho que uns 15 do segundo 20, tempo, eu não lembro. Mas o cara entrou e não fez absolutamente nada. Eu não vi o jogo de ontem. Ele entrou no lugar do Simeão. Não fez absolutamente nada. Aí você se pergunta, seria só falta de qualidade ou também tem jogador que não quer nada com nada? A gente sabe... Ou as duas coisas, né? Não, na verdade é as duas coisas. Tem muita coisa ali dentro que a gente não alcança, né? Sabe que existem problemas internos, de relacionamento, de panelinha, de igrejinha, que provavelmente o Argel, com a sua vivência, né, de vestiário e de montagem de grupo, deve ter conseguido desarticular alguma coisa, conseguiu desatar um nó, desfez uma armadilha que tinha, enfim. Sim. Mas também é insuficiente, é pouco, né, para arrumar. Infelizmente, na verdade, o que resume bem é que o Argel, aí você fica numa discussão que a gente não sabe direito para onde correr. Ou foi com o Argel mesmo, com a sabedoria, com a experiência dele, que a coisa se arrumou, ou foi esse time que, aos poucos e com a pressão do Argel, foi caindo a ficha e percebeu que agora tem que ir ou largar os bets. Um grupo velho. O Argel deu uma sequência. Na verdade, sim, o Argel ele conseguiu dar uma sequência para alguns jogadores. Ele montou uma base no seu time titular e mudou muito pouco. Mudou só por conta de contusão ou de suspensão. Coisa que a gente não viu anteriormente. O Eduardo Batista, principalmente, o cara trocava jogador o tempo inteiro, ele fazia mudança o tempo inteiro, o time não tinha uma sequência. Aí entrou o Tcheco, não mudou nada. Então, esse tempo perdido com o próprio... Eu acho que o Eduardo Batista foi o grande erro da diretoria. Essa manutenção longa dele, prolongada, mesmo com os resultados ruins que o cara... Mas eu acho que toda essa indecisão também, de mudança técnica, não veio um nome bom desde o início, um grande nome, vem lá da diretoria do futebol. Né? Exatamente. Se lá no começo tivessem trazido um diretor ali que resolvesse, o cara já ia pegar um técnico renomado, já ia colocar... O problema é que o presidente só reconheceu sua incompetência agora, no final. E agora já... Será que reconheceu? Sei lá, né? Mas
talvez reconheceu internamente, não publicamente, Não publicamente. com ele mesmo. Tanto que trouxeram o Pelaipe, né? Que não sei, o cara que veio para trazer alguns jogadores e trouxe só o Escobar, que nem joga porque está machucado. Não, e veio uma semana antes de fechar a janela de contratação. Então, assim, foram sucessivos erros, né, que fizeram. Agora, o que me preocupa mais é assim, ó, se você pegar essa Série B, nós não temos nenhum time do eixo Rio-São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Não, a Série B é fraquíssima. Nós não temos nenhum dos grandes de Pernambuco. Nós não temos nenhum dos grandes da Bahia, que são times que estão no mesmo nível do Coritiba, esses de Bahia e do Nunca foi tão de fácil Pernambuco. você, E ano pelo que vem menos, vão terminar... vir 4, né? Vão vir mais 4 quatro, e você vem Paraná, que infelizmente hoje a gente vai dizer está no mesmo nível nosso, Paraná. Vai vir o Sport, provavelmente, que é do mesmo nível do Com Coritiba. um orçamento bem alto. Deve vir o Vitória, que também é o mesmo nível do Coritiba. Eles vão apanhar muito se Deve tiver vir com essa filosofia. a Chapecoense, que é muito melhor gerida do que o próprio Coritiba. Pode vir o Vasco, que por ser um clube grande que a gente já fica atrás na questão de disputa. Então, me causa muito medo e a impressão que eu tenho hoje vai ser mais difícil. é que o Coritiba, ele tende a ficar na segunda divisão nos próximos anos. Eu não vejo uma esperança de, não, o Coritiba tem uma grande liderança diretiva, o Coritiba não tem. Não tem um salvador da pátria, Não, né? o Coritiba não tem. As pessoas que poderiam ajudar o clube, elas não ajudam, elas estão longe do clube. Ou sendo afastadas. Ou sendo afastadas, exatamente. A gente sabe que teve então, um grupo de alguns contatos, ilustres reuniões. torcedores de frequência de muitos anos ali no conselho, inclusive, que se apresentou para o trabalho lá, para o Samir e seu grupo dos 5, e foram rejeitados, né? E aí vai a tal da arrogância do Samir ou do seu grupo, não sei. A gente não sabe, né, Sérgio? Por que não aceitaram essa ajuda externa, A gente fica tão né? perdido quanto qualquer outro torcedor. O fato é, sim, que ainda matematicamente, o torcedor do Curitiba vive de ilusão, né? É 1%. Não, matematicamente tem chance, porque tem Sim. ainda tem chance. É 1,5% A gente de chance. sabe, não vai acontecer. Esse time é ruim. É que na rodada passada era 5%. Tinha subido um pouco, daí agora já caiu de Então, volta. né, a gente sabe que não vai acontecer. Mas a chance ainda existe. Tem que ganhar. Se não ganhar do Paysandu aí, que é a próxima rodada. O fato é o seguinte, já né? É incrível, mas a gente se depara ainda com aquele torcedor clássico que ainda tem esperança. Não, enquanto houver, onde a vida há esperança. É só para não dizer que eu já não me incluo mais nesse grupo. Assim. Eu estava até essa rodada contra o CSA ainda acreditando. Falei, não, vai dar e tal. Ontem ainda a gente se falou, né? Sorte para o nosso time e tal. Eu acho que hoje dá, acho que hoje ganhamos e tal. Precisa ganhar, né? E tal. Mas ainda tem... Ia reduzir um pouquinho a distância ali, talvez. Não cabia outro resultado, não havia outra situação que não fosse vencer. Qualquer time, por menor que seja, qualquer time de suburbana aí, que sabe que numa situação como essa de ontem do Curitiba, era vencer ou vencer. E eles acredito que também sabiam, mas são incapazes, são incompetentes. Agora a gente está num mata-mata. Uma mini Copa do Brasil ali, temos que ser campeão. Ganhar todos, né? Agora não é mais um campeonato, agora é um torneio, né? Mas é engraçado, eliminatório. Né? Depois, a gente olhando os times que disputam essa Série B, chego à conclusão que o Coritiba ele perdeu para ele mesmo. Claro, o pior adversário do Coritiba está dentro do próprio clube. Foi o próprio Coritiba. Que é a incompetência diretiva. É o pior adversário do Coritiba esse ano. Não foi o CSA, não foi o Goiás, não foi ninguém. Foi a própria diretoria. Que no futebol, infelizmente, trabalhou contra o próprio clube. E o reflexo disso está nas arquibancadas. Couto Pereira vazio em todos os jogos. Daqui a gente não consegue ouvir a torcida quando está. E antigamente se ouvia, né? Antigamente eu via de qualquer. Muito longe se ouvia. A minha mãe, por exemplo, mora bem acima do Couto Pereira, no alto da 15. Cansei de estar na casa dela em dia de jogo ali. Você ouvir grito de torcida, gol do Coxa, gol do Coxa.
Hoje isso não houve mais, não tem mais Não houve nada. esse gol do Coxa. Não existe mais torcedor nas arquibancadas do Couto, infelizmente. Né? Esse é um outro problema criado por essa administração do Samir, né? Que vai ser difícil desfazer. O torcedor, para voltar ao estádio agora, prejuízo a gente levou vai ter que... Porque já vem de muitos anos. Isso, já vem de muitos anos. E o problema é que de Samir nós temos mais 2 anos. Até onde podemos ir. Com essa fixação. Já dizem por aí, né? Que, se bem que bota, a gente não tem credibilidade nenhuma, mas que tem um racha na diretoria, que tem diretores que podem abandonar o cargo. O próprio Samir... Isso a gente vai saber no fim do ano, né? Eu acredito que até pela arrogância e prepotência que foi mostrada pela diretoria... Mas a pressão ali não acredito que grande. eles vão largar a mão, acredito que eles vão querer tentar provar para o torcedor que eles são capazes, que eles estão saneando o clube. Mas vai ter que mudar a chave ali, né? Tem que mudar a maneira. Acabar com essa obsessão financeira, né? Mas não é só isso, Sérgio. O principal é se cercar de pessoas que entendam de futebol. Claro. Que mesmo com um orçamento menor, podem Investir fazer um no time bem departamento melhor de do que futebol. fizeram esse ano, né? Marcelo, essa Série B, se o Curitiba tivesse um time 10% melhor do que tinha, subia. É que o time era muito ruim, o time é fraco. Não, e você pega lá, quais são os que estão subindo? O Fortaleza, o CSA, Goiás, o Goiás, provavelmente o Vila Nova. Avaí, né? São times, muito inferiores. São times que vão subir provavelmente para cair de volta. De novo, ó. Né? Fortaleza, Paraná, né? desses times que vão subir, provavelmente, talvez o único que consiga se manter é o Goiás. Fortaleza não se mantém, Avaí não se mantém, o próprio CSA não se mantém, o Vila Nova, se subir, não se mantém. Você acha, Honório, que pensando no ano que vem, se bem que tudo é projeção, é tudo chute, né? Mas é começar o ano que vem com o Argel, não? Acho que não. Não? Eu acho que o Argel tem característica de um treinador de tiro curto, motivador de tiro curto. Quer dizer, ele chegou na hora certa, então. Exatamente, não, chegou na hora certa. Tanto que ele foi procurado pela Chapecoense. Agora, quando a Chapecoense demitiu o Guto Ferreira, a Chapecoense tentou levar ele para finalizar o campeonato da Série A. Eu acho que o Argel não é um treinador, posso estar enganado, para montar o elenco desde o início, para trabalhar isso desde o início, né? Porém, o Curitiba permanecendo na Série B, com um orçamento bem menor, ele vai ter que montar um time que a característica principal vai ser lutador, né? Espírito de luta. E isso aproxima um pouco do Argel. Sem estrelas, o que eu não espero é que façam experiências de novo. Entende? Insistam num Tcheco. Não, agora vamos começar com o Tcheco desde o começo do ano. Não dá. Mas isso já foi um erro lá atrás, eu até falava nisso. O Tcheco participou desde o início. Aí vão efetivar o Tcheco. O que muda? Se o jogador já estava com ele, se o cara já participou da montagem do elenco, se o cara era auxiliar da comissão muito técnica. Mais com o amizade psicológico. Sei lá. Eu lembro na primeira semana ali, quando veio o Sandro, você já tinha comentado, não vou falar em público para não desanimar tal, mas eu acho que não é. Não dá. Eu acho que não é. Não é o caminho. Precisava vir um cara mais... Marcelo, esse ano, o que o Samir errou, e errou feio, esse ano, porque já joguei a toalha, né? Era um ano decisivo, por conta dessa questão da cota de televisão. Do financeiro. Antes de procurar sanear o clube, esse camarada tinha que montar... Subir. Vai sanear o ano que vem. Era a primeira prioridade. Vai sanear entendeu? o ano que vem. Agora o cara que ser o salvador da pátria... Agora, você pega a entrevista do Samir com a gente aqui, na primeira entrevista dele, como logo depois ainda? Não, eleito. como eleito já. Eu lembro que a primeira pergunta que ele respondeu foi essa. E agora, presidente? O senhor está pegando um time, não estava no seu planejamento, a segunda divisão, e agora? Ele disse, não, é a primeira prioridade subir. É claro que ele tinha essa intenção, lógico, qualquer coxa branca, né? Isso não se discute. Agora, foi incompetente. Não, mas sabe o que é, Sérgio? Priorizou errado. Né? Isso não se discute. Fez errado, agora, não conseguiu, não soube fazer. O que o cara errou foi na escolha dos jogadores e nas opções do futebol. Treinador, não teve diretor de futebol, insistiu em 2 caras. O Pereira, que não sabia nem onde caminhão ele tinha caído. As contratações pontuais. Exatamente. Então, assim, ele errou na montagem do time.
Pronto, o erro foi... Agora, se entra nessa questão que o Marcelo levantou, se ele tivesse colocado um diretor de futebol mais rodado, com mais experiência, ele talvez tivesse se livrado de parte, pelo menos, desse problema. Sabe que, exatamente, sabe por quê? Porque, veja, com um time ruim, como a gente tá, quantas partidas a gente empatou em casa, tomou gol no último minuto, nós tudo perdemos, acontecendo, a gente ainda ficou próximo. Quer dizer, a Série B, o nível dela tá, né, muito baixo. Se a gente tivesse um time um pouquinho melhor, uns 2 jogadores ali que resolvessem, um tiquinho mais. a gente teria feito um ponto mais ali, 2 mais ali, 3 mais, pronto. Você sabe que exatamente, você sabe que o diretor de futebol faria? Um diretor experiente, um diretor com uma rede de contatos no mercado do futebol grande, ele chega, ele traz 10 jogadores, traz uma lista com 10 jogadores para o presidente. Fala, presidente, eu quero trazer esses 10 jogadores. Um cara experiente faria isso. Eu sei porque eu acompanhei isso já. Os caras que tinham, como o tal do Augusto, por exemplo, ele traz a lista dos 10 jogadores e deve falar, presidente, o que o senhor acha? Submete a lista, Podemos trazer apreciação. Exatamente, apreciação de diretores que não entendem de futebol. Que acham que acompanharam a base. Ali naquele momento, porque eu acompanho a base há anos, eu ajudo a base, eu entendo de futebol. Olha aí o que fizeram com o Coritiba. Caíram de paraquedas naquele momento. E a gente momento. perdeu nossa base ainda. É isso aí. Entendeu? Então é isso. Você não traz jogadores para discutir com os diretores quem que eu vou trazer. O que você acha do fulano? Não, o fulano joga bem. Olha os caras que eles trouxeram, Sérgio. As 2 primeiras contratações são inesquecíveis, né? O Simeão e o Benítez. Mas enfim. Aí depois veio essa Mas acho que a gente já falou tanto, agora a gente tem semana que vem tem um lançamento bacana. Tem. Quinta-feira. Falar disso aí. Dia 25, né, Sérgio? Dia 25, a partir das 18 horas, eu já estou lá. Vai até às 9 horas da noite, ali na Rua 15, entre a Tibagi... Ali na Rua 15? Ali, isso. Aqui pertinho, aqui pertinho. Na Rua 15, entre a Tibagi e a Mariano Torres, é Centro de Estudos Bandeirantes. É um casarão bonito. Eu não me recordo o número, agora acho que 1050. Ah, mas é só procurar. O site vai fazer uma matéria no começo da semana e no dia do lançamento também. Eu digo o seguinte, é uma forma da gente ainda manter viva essa história do Curitiba na vida da gente. É isso aí. Vai ficar... 1050. 1050, né? Isso, exatamente. Então, Rua 15, 1050, entre a Tibagi e a Mariano Torres. O livro ficou bacana, tá bem diagramado, tá bem finalizado, tem uma capa bonita, ele tem um acabamento muito bonito. Sou suspeito para falar do conteúdo, né? Mas eu não, e o conteúdo está muito bom, já pude ler. Vocês viram. Tá caprichado, assim, teve o cuidado de arrematar com cuidado, de pensar no torcedor, assim, justamente por conta desse momento que a gente vive. Muita gente chegava assim e falava, você está maluco para lançar um livro este ano do Curitiba? Não, pelo contrário, é justamente para continuar preservando essa história bonita que o Curitiba tem. Essa história que está se perdendo com o tempo, né? Para a gente não ficar... Tentar fazer que não se perca, né? Isso, para a gente não ficar só falando, então a gente vai ter isso documentado em livro. Não é um livro que resgata a história do clube. Eu conto histórias e histórias minhas e do clube, a minha relação com o clube e de torcedores, né? De um consenso de opinião dos torcedores do Coxanautas, porque para não ficar um negócio chato, maçante, você ficar se lamentando dos problemas do clube, eu fiz um molhozinho assim, distribuído, editado. Temperou bem. Cuidadosamente nas partes mais críticas, assim, onde a pincelada da crítica estava a essa administração e as anteriores, estava começando a ficar forte, assim, você joga uma crônicazinha, assim, para contar uma história bacana, e no meio disso tudo tem as opiniões dos mais diversos colaboradores do site, né? De pessoas que participam dos comentários. As pessoas não estão nominadas, mas suas opiniões, as suas ideias expostas ali no site também estão no livro. E seria muito legal poder contar com todo mundo lá, né? Vamos sim. A gente espera... O Honório não vai estar, eu já sei que não vai estar lá, mas o Honório me escreveu um prefácio bem bacana. Porra, muito envaidecido pela essa honra que me foi concedida. Isso aí eu vou estar em trabalho de viagem parceria nossa. Vou estar em viagem a trabalho
Não vou poder Infelizmente. comparecer, mas eu vou estar lá representando estarei também. com o livro, com dedicatória especial, inclusive. Vai ser um prazer. Muito legal. Vai ser um prazer enorme ter todos vocês lá. Eu espero ver todo mundo lá, inclusive para a gente se conhecer, né? Porque tem muita gente que se não conhece. Pessoalmente. Né? Então que apareçam lá, vamos trocar uma ideia, vamos chorar junto, vamos nos lamentar. É igual a gente estava almoçando essa semana ali no restaurante São Francisco. Ah, é verdade. Daí é verdade. o Ronei Mocelin, torcedor do Curitiba, parou a gente. Eu conheço vocês do conheço Coxanautas vocês do e tal, site e tal, então é bacana. Agora, por exemplo, a gente Eu estava quero vindo pra mandar cá, um abraço para um amigo que eu tenho, que eu conheci através do Curitiba, o Jorge Issa, um grande coxa de 4 costadas que está num desânimo só também. Todo mundo assim, coitado. Acho que não tem Ele coxa não hoje. tá sozinho, né? Não tem. Mas é isso aí, meus amigos. A gente consegue fazer, o bacana é isso, né? A gente consegue fazer esse amizade programa acima de tudo. ainda dando risada. É, né? amizade acima de tudo. Porque o futebol não está acima de tudo. O Curitiba não tira mais meu humor, Não, entendeu? eu Já também tirou não. um dia, agora não. Agora o que importa é a vida, meu amigo. Como dizia meu pai, o futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Então, exatamente. tá tudo certo. Curitiba mora no meu coração, sempre vai morar, mas eu tenho outras prioridades na vida. É isso aí, certo? É isso aí. E esperamos vocês lá.